Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas na ArcServe e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts técnicos. O webcast de hoje ele tem como objetivo abordar a integração do ArcServe UDP com dispositivos de fita para envio de seus backups do disco para a fita. Tá? Essa integração é feita através do ArcServe Backup, agora na versão R17, acompanhando o lançamento do ArcServe UDP versão 6. E existem algumas opções possíveis para realizar essa migração, essa cópia dos backups do UDP que estão no disco para dispositivos de fita. E é isso que nós iremos abordar hoje. Uma das características do ArcServe UDP é que ele não faz backup diretamente em fita, né? Por usar um conceito de backup por imagem, com tecnologias como incrementais infinitos, desduplicação de dados e etc., ele se baseia no armazenamento em disco, né? E tem também suporte a armazenamento em nuvem, mas não um suporte direto a dispositivos de fita. Então, aqueles clientes que querem fazer o backup em disco com o DP, mas continuar usando a fita como uma cópia secundária, seja para envio dos dados off-site ou para ter um armazenamento, uma retenção prolongada desses dados, existe a opção de integrar o ArcServe UDP ao ArcServe Backup para que o UDP possa passar a ter acesso a esses dispositivos de fita operados pelo ArcServe Backup. Isso é algo que já existia nas versões anteriores, mas que foi aprimorado agora na versão 17 do ArcServe Backup e na versão 6 do ArcServe UDP. Existem duas formas de fazer essa migração, essa cópia dos dados do DP do disco para a fita. A primeira forma é uma novidade que foi introduzida agora na versão 17 do ArcServe Backup, que é a possibilidade de você enviar o data store completo do ArcServe UDP para a fita. Tá? Para que você faria isso? Numa situação onde você quer ter uma proteção do RPS, do Recovery Point Server, né, que é o servidor ali de repositório do ArcServe UDP, onde estão as imagens, os backups de todo o ambiente, para que caso ocorra um desastre, você consiga recuperar esse servidor RPS, né, a partir dessa cópia que foi feita. Né? Então o objetivo dessa primeira abordagem de integração é ter realmente uma cópia do seu ambiente UDP na fita para recuperá-lo em caso de desastre. E ela consiste basicamente em copiar os diretórios, ali as pastas que estão vinculadas a um determinado data store do ArcServe UDP do disco para a fita. E durante esse processo de cópia, a integração que existe entre as duas ferramentas basicamente consiste em o ArcServe Backup consultar o UDP para checar se aqueles diretórios, aquelas pastas selecionadas realmente pertencem a um data store e então usar o VSS de forma sincronizada entre todos os volumes que abrigam aqueles diretórios do UDP para ter uma situação síncrona de todos os 4 diretórios de um data store, né, na forma que eles estavam no momento em que o backup foi iniciado. Isso garante que, mesmo que o UDP ainda esteja trabalhando, ainda esteja ali gravando backups com a consistência assegurada pelo VSS, esses dados podem ser copiados para a fita e posteriormente restaurados sem nenhum tipo de problema. A vantagem desse método é que o data store ele é armazenado exatamente da forma como ele é na fita, ou seja, a desduplicação de dados é mantida, a compressão, a criptografia. Então, se você tem 20 teras, 30 teras de dados de origem
e após a desduplicação e a compressão do arquiserve UDP, esse seu data store ele está ali com 4 teras apenas no disco, você vai precisar apenas de 4 teras de espaço em fita, né? Porque ele vai mandar esses dados mantendo essas características de desduplicação e compressão. Para utilizar essa opção, o processo é bastante simples. Basta no Arcserve Backup criar uma tarefa de backup convencional, né, como você faria normalmente, selecionar os 4 diretórios do Data Store do Arcserve UDP, né, que você deseja enviar para a fita, né, que são aqueles diretórios que você seleciona na hora que você está criando o Data Store, que é o antigo Backup Destination Folder, que agora na versão 6 mudou de nome para Data Store Folder, né? O Data Destination Folder, Index Destination Folder e Hash Destination Folder. Então você precisa selecionar esses 4 diretórios, tá? E não os diretórios PY, ok? O importante é que você selecione exatamente o diretório que está configurado no UDP. E nas opções globais do job lá do Arcserve Backup, na guia Operation, você vai ativar uma opção que não vem ativa por padrão, chamada Backup Deduplication Device Data /UDP RPS Data Store Data. Então você tem que ativar essa opção justamente para que durante o processo de backup o Arcserve Backup acione o VSS de forma síncrona, né, entre diferentes volumes que contenham dados do Arcserve UDP. Na versão R16.5 já era possível fazer esse tipo de cópia, porém não havia uma integração especializada como existe hoje. Você, na verdade, iria fazer um backup dessas pastas usando o VSS, mas você tinha que ter uma preocupação. Se os vários diretórios do UDP estivessem em discos, né, em volumes separados, o comportamento padrão do Arcserve Backup era gerar esses snapshots sequencialmente para cada volume. Então você acabaria com esses diretórios desincronizados, podendo levar a problemas. Então havia algumas adaptações que precisavam ser feitas para você sincronizar esses snapshots. Agora na versão R17 do Arcserve Backup você não precisa se preocupar com nada disso, basta selecionar os diretórios, marcar essa opção e automaticamente o Arcserve Backup saberá o que ele tem que fazer para gerar esse backup íntegro do Data Store do UDP. Outra vantagem desse método frente à integração convencional, que a gente vai ver daqui a pouco, que já existia desde as versões anteriores, é que ao enviar as pastas do Data Store do UDP para a fita, é possível, de forma bastante cautelosa e bem planejada, realizar backups incrementais do Data Store do UDP para a fita. Tá? Porque nessa situação é possível fazer um incremental de arquivos, né? Na verdade, quando a gente trabalha dessa maneira, o Arcserve Backup ele está olhando para arquivos somente, né? Os arquivos do UDP no disco. Então, é possível gerar um incremental capturando os arquivos que foram alterados e levando eles para a fita. Só que é preciso ter cautela, porque caso entre um backup full do Arcserve Backup e um backup incremental ocorra uma mesclagem, né, um merge lá pelo lado do UDP dentro desse Data Store, alguns arquivos são renomeados, outros arquivos são apagados, outros arquivos são fundidos, né, mesclados entre si, e nem todas essas modificações vão ativar um archive bit, né, pelo lado lá do file system, e
consequentemente, nem todas elas vão ser detectadas pelo ArcServe Backup. Então, fazer esse incremental com o ArcServe Backup após uma mesclagem vai resultar em uma cópia inconsistente desse data store. Você vai ter problemas depois para recuperá-lo. Tanto que o comportamento padrão do ArcServe Backup é não permitir um incremental do data store. Se você quiser fazer isso, você tem que forçar através de uma chave de registro, tá? Para que isso seja possível. E se você realmente quiser seguir essa estratégia de fazer um incremental do DP, do data store do DP para fita, é também obrigatório, né? É necessário que em todos os seus planos do ArcServe UDP seja criada uma programação para o processo de merge e que esse merge ocorra apenas uma vez por semana, preferencialmente antes do backup full do ArcServe Backup. Então vamos supor que você queira fazer o backup full desse data store para fita no domingo. Então, no sábado, você vai programar o merge de todos os backups, de forma que no domingo, esse merge já tenha sido concluído, o ArcServe Backup vai pegar essa imagem já consistente e mandar para a fita, e aí ao longo de toda a semana, nenhum merge vai ocorrer nesse data store. Então, você tem que programar realmente o merge para ocorrer apenas em um dia específico. Então, particularmente, nós não encorajamos essa abordagem, mas apenas em termos didáticos é possível explorá-la caso você tenha realmente certeza de que isso é necessário, e que você tomou todas as medidas e precauções necessárias para que isso não se torne um problema na hora da recuperação. Então, além dessa maneira de envio dos dados do UDP para a fita, que foi introduzida agora na versão R17, você tem também a integração convencional chamada de Light Integration, que é uma integração inteligente entre as duas ferramentas, onde o ArcServe Backup realmente se comunica com o UDP, e os dois trabalham em conjunto na hora de transferir esses dados do disco para a fita. Tá? Como funciona essa integração? O UDP ele tem a tecnologia de incrementais infinitos. Então, ele realiza ali um backup full inicial e depois, a partir daquele backup, ele passa apenas a copiar os blocos modificados no servidor, de maneira contínua. Então ele nunca mais vai realizar outro backup full. Porém, se você deseja migrar um determinado ponto de recuperação, o backup de uma determinada data que o UDP gravou no disco, e copiar isso para um armazenamento em fita, de nada adiantaria você copiar apenas um incremental, pois esse incremental do UDP, para que ele seja viável, ele cria ponteiros e referências a todos os backups anteriores. Então, se você copiar apenas um incremental, você não conseguiria fazer nada com essa informação. Então, justamente por isso, esse processo, o que ele faz? Na hora que a migração para a fita é iniciada, aquele ponto de recuperação, que vai ser migrado, se ele for um ponto incremental, o próprio UDP, o próprio RPS, ali, durante o processo de migração, ele reidrata esses blocos, ele combina essas diferentes imagens on the fly, ou seja, durante o stream ali de transferência em memória, o RPS ele vai montando esse quebra-cabeças e ele transforma aquela imagem que está sendo migrada numa imagem full, que então o ArcServe Backup grava no dispositivo de fita. Então, usando o processo chamado Light Integration, que é a integração verdadeira entre as duas ferramentas, o backup para fita vai ser sempre um backup full. Isso significa que qualquer ganho baseado em desduplicação, qualquer ganho baseado em compressão, não serão
mantidos na hora de enviar os dados para a fita. Então, se você tem um servidor com 1 tera de dados e no repositório do UDP, após desduplicação, após compressão, esse servidor está consumindo 100 gigas, na hora de ir para a fita, essa imagem desse servidor volta a ocupar 1 terabyte. Tá? E aí, claro, ela vai ser submetida à compactação lá do dispositivo LTO, que vai reduzir esse 1 tera para um valor um pouco menor. Mas, claro, isso nunca vai chegar ao poder da desduplicação e da compressão do ArcServe UDP. A vantagem desse método é que, a partir da cópia gravada em fita, você tem a possibilidade tanto de recuperar a imagem completa para uma recuperação de desastres, quanto recuperar os dados dentro dessa imagem de forma granular, né? Voltar um arquivo, voltar um diretório, voltar uma base de um SQL, uma base de um Exchange e assim por diante. O que você não tem, né, na primeira opção que a gente tratou, que é a cópia do data store inteiro para fita. Tá? Como que funciona na prática esse processo de integração? Tá? O responsável pela integração é o RPS. Então você vai ali no servidor RPS do ArcServe UDP, você vai instalar um componente do ArcServe Backup chamado Client Agent for Windows. Tá? O Client Agent for Windows é o agente mais básico do ArcServe Backup, tá? Que é o responsável por fazer essa integração do ArcServe Backup com o RPS. Tá? Então você não precisa de Agent for Open Files, não existe um agente específico para integração com o UDP, você vai simplesmente instalar o Client Agent for Windows. Isso, claro, se o ArcServe Backup e o RPS estiverem em máquinas diferentes. Se o ArcServe Backup estiver instalado na mesma máquina do RPS, isso não é necessário, porque ao instalar o ArcServe Backup, o Client Agent for Windows ele é instalado automaticamente. Caso os servidores estejam em máquinas, né, diferentes do ArcServe Backup e do RPS, e você instalar esse Client Agent, você não precisa se preocupar em licenciá-lo, caso o mesmo só vá ser utilizado para fazer essa integração, né, para fazer a cópia dos backups do UDP para fita. Caso você use esse Client Agent para fazer backup de outros dados nesse RPS, aí sim ele passaria a consumir uma licença. Tá? Então, na hora que inicia-se a migração dos backups do UDP para fita, o ArcServe Backup ele aciona o RPS, ele obtém uma relação dos servidores que são protegidos e que estão armazenados ali dentro dos data stores que esse RPS gerencia, e ele obtém a informação daquele nó que você solicitou a cópia, né, qual seria o ponto de recuperação mais recente, né, e trabalha junto com o RPS para transformar aquele ponto numa imagem full e transferi-la para fita. Tá? Essa cópia, se as máquinas, né, se as duas funções estiverem em máquinas diferentes, essa cópia vai ser feita pela rede. Né? E isso é um ponto que você tem que ter em mente na hora de dimensionar essa migração. Porque, como eu disse, se você tem um servidor de 1 tera, mesmo ele tendo sido deduplicado e comprimido para um valor muito menor pelo ArcServe UDP, na hora de ir para a fita ele volta a ser 1 tera. E essa reidratação ocorre no RPS. Então, se o ArcServe Backup estiver em uma máquina separada, ele vai passar 1 tera pela rede e não os 100 GB lá que estavam deduplicados e comprimidos. Então, são coisas que você tem que planejar adequadamente para obter a performance e atingir os seus objetivos de RPO e RTO determinados pelas suas aplicações e pelas suas necessidades. Bom, então fazendo uma breve comparação entre essas duas técnicas, essas duas abordagens que a gente discutiu. Através do Light Integration, que é a integração real entre as duas ferramentas, você tem
duas formas de definir quais dados serão migrados, serão copiados para a fita. Agora na versão 6 do UDP, versão R17 do ArcServe Backup, você consegue configurar essa integração direto de dentro do console do UDP, sem precisar ir até o console do ArcServe Backup. Então você tem como configurar essa integração como parte de um plano do UDP. Mas claro, se você quiser continuar fazendo como já fazia nas versões anteriores, é possível também configurar isso pelo console do ArcServe Backup. Pelo UDP, você vai adicionar essa tarefa de cópia para a fita como parte de um plano, e todos os nós que estão vinculados àquele plano vão ser enviados para a fita. No ArcServe Backup, se você criar a tarefa por lá, você pode enviar qualquer nó, de acordo com a sua necessidade e independentemente do plano a que ele está vinculado. Pelo processo de Light Integration, os dados não vão manter a desduplicação e nem a compressão na fita. Eles vão ser reidratados e serão submetidos apenas à compressão do hardware ali do dispositivo LTO. Não é possível também, via Light Integration, enviar backups incrementais para a fita. Porém, a maior vantagem realmente de fazer o backup via Light Integration é a possibilidade de ter o restore granular dos dados dentro dos nós que foram migrados. Já na outra abordagem, que foi a primeira que a gente discutiu, a cópia do data store completo, você não tem como definir quais dados, quais nós vão ser copiados para a fita. O DP, na verdade o ArcServe Backup, ele vai copiar o data store inteiro, todas as pastas e todos os dados que estão lá dentro. Nesse tipo de backup, a desduplicação e a compressão do UDP são mantidas, porque os dados são copiados da forma como eles estão para a fita. E você tem a possibilidade de fazer incrementais, com várias ressalvas, e de forma bastante cautelosa, como eu mencionei anteriormente, mas existe essa possibilidade. Porém, nessa abordagem não há recuperação granular, ela é voltada principalmente a uma proteção contra desastres no seu RPS, é você ter realmente uma espécie de um disaster recovery do seu ambiente de backup, porque para recuperação granular não é prático esse tipo de backup. Imagina, você tem que restaurar um arquivo. Para isso, se você só tiver a cópia do data store inteiro na fita, você vai precisar restaurar esse data store inteiro, e se você estiver fazendo incrementais, isso significa voltar o full e depois voltar cada incremental que foi feito para uma área de disco, e depois importar esse data store de volta em um RPS do UDP que esteja funcionando, para aí sim poder abrir o conteúdo que está lá dentro e restaurar aquele arquivo que você quer. Então, essa abordagem, repito, ela não é para essa situação, ela é para uma situação de proteção contra desastres no RPS. Como eu mencionei, a migração, a cópia dos backups do UDP para a fita via Light Integration, agora é possível de ser configurada a partir do console do ArcServe UDP como parte de um plano. Isso é novidade nas versões 6 do UDP e R17 do ArcServe Backup. Você precisa ter os dois na última versão para poder usar esse recurso. E essa integração ela passou a ser possível através de um novo web service que foi adicionado ao ArcServe Backup. Então, durante a instalação ou durante a atualização do ArcServe Backup, versão 17, você tem ali a opção de instalar esse web service. Essa opção ela vem ativa por padrão, mas você pode optar, se você quiser, por desmarcá-la, só que aí você, claro, perde a possibilidade de realizar essa integração entre as ferramentas. E caso você opte em instalar o web service, a porta padrão dele é a porta 8020. Mas claro, você pode alterar se necessário. E aí, a partir do momento que você tem o ArcServe Backup R17 instalado com esse
web service funcional, você consegue adicionar esses servidores do Arcservio Backup dentro do console do Arcservio DP e configurar nos planos a tarefa de cópia para fita, né, que vai buscar esses dados do UDP e enviar para o Arcservio Backup e copiar para fita. Bom, vejamos agora todos esses passos, né, de configuração na prática, enviando tanto o data store completo do Arcservio DP, que vocês vejam como é feita essa configuração, quanto enviando os backups do UDP para fita via Light Integration de forma integrada ao console do Arcservio DP versão 6. Neste laboratório eu tenho um ambiente relativamente simples, com alguns poucos servidores, cujo backup está indo para um data store do Arcservio DP, onde eu tenho ali 150 GB, que estão consumindo cerca de 30 GB no disco. Então, o primeiro passo, né, que nós vamos observar é a cópia, né, a migração desse data store do Arcservio DP por completo para um dispositivo de fitas, através do Arcservio Backup, para prevenção contra desastres do meu servidor RPS. Então, para isso, eu vou abrir aqui o Manager do Arcservio Backup, versão R17, e usando a opção Backup Manager, eu irei criar uma tarefa de backup como eu faria normalmente. O tipo de backup será um backup normal, né, gravando esses dados diretamente em fita, então eu não preciso modificar nada aqui. E na origem, eu irei selecionar exatamente os diretórios que são utilizados pelo Data Store do Arcservio DP. Então, aqui pela interface do DP, você deve identificar lá nas configurações do Data Store exatamente quais são essas 4 pastas, né? O Data Store Folder, o Data Destination, o Index Destination e o Hash Destination, e esses 4 diretórios têm que ser selecionados. Tá? Se houver um diretório pai, você não deve selecionar o diretório pai, e sim o diretório realmente que está configurado aqui no DP. Então, lá no Arcservio Backup, eu irei selecionar esses 4 diretórios, que no meu caso estão no volume E, dentro da pasta UDP Data Store. Então, vou selecionar ali os 4 diretórios. E na opção global, né, nas opções globais do Arcservio Backup, clicando em Options, eu vou acessar a guia Operation e ativar a opção Backup Deduplication Device Data /UDP RPS Data Store Data e dar um OK. Em Schedule, você pode programar essa tarefa para executar esse backup na frequência que você necessitar, seja diariamente, seja semanalmente, mensalmente, enfim, você pode programá-la da forma que você preferir, né? Lembrando que, por padrão, o ideal é que você sempre faça um backup full. Caso você queira fazer um incremental, você tem que mudar aquela configuração lá no registro, né, e no UDP programar o merge para ocorrer só uma vez por semana. Então nós não encorajamos essa prática, né, use apenas sob sua conta e risco, caso seja algo realmente imprescindível em seu ambiente. Em Destination, você vai determinar qual que é o dispositivo de fitas que o Arcservio Backup vai usar para gravar esses dados. E se você quiser configurar um Media Pool ali para dar uma retenção a esses dados, você pode especificar qual será esse Media Pool aqui nesse campo.
Feita essa configuração, basta clicar em Submit, verificar as credenciais, então clicar em OK, definir o nome para essa tarefa, e definir o horário em que ela vai entrar em execução, que pode ser imediatamente ou num horário específico. Concluído, basta clicar em OK e essa tarefa vai ser submetida. Então, esse backup nada mais é do que uma tarefa de backup de arquivos baseada no VSS, onde no início da tarefa o Arcserve Backup vai criar um snapshot do volume onde estão os diretórios do UDP, né, e vai copiar esses diretórios para o dispositivo de fita. Tá? Vou deixar essa tarefa sendo executada, posteriormente nós vemos como funciona a recuperação desses dados, caso necessário. A outra opção que existe, e essa já existia desde a versão 16.5 do Arcserve Backup e da versão 5 do UDP, é o Light Integration. O que mudou agora na nova versão é que o Light Integration agora pode ser configurado de dentro do Arcserve UDP diretamente. Então, na guia Resources do console do UDP, abaixo de Destinations existe uma nova opção chamada Arcserve Backup Servers. Tá? Aqui é possível registrar os seus servidores que tenham o Arcserve Backup versão R17 já pré-instalado e que estejam com aquele web service ativo, para que esses servidores sejam controlados pelo Arcserve UDP. Então, para adicionar um novo servidor do Arcserve Backup, basta usar a opção Add an Arcserve Backup Server. E aqui especificar ou o IP desse servidor, ou o seu hostname e as credenciais para acessá-lo. Você pode tanto usar as credenciais do Windows, caso elas tenham sido configuradas com permissões administrativas dentro do Arcserve Backup, quanto usar a autenticação padrão, que é o usuário root, e a senha que você definiu durante a instalação do Arcserve Backup. Caso você tenha instalado o web service do Arcserve Backup com uma porta diferente da 8020, você também tem que especificar aqui a porta que você utilizou. Após preencher esses campos, o servidor do Arcserve Backup passará a ser listado e abaixo dele serão exibidos os dispositivos de fita que estão presentes. Um ponto importante: qualquer dispositivo do Arcserve Backup baseado em disco, seja um File System Device ou um Deduplication Device, não está disponível para gerenciamento a partir do Arcserve UDP. Apenas dispositivos realmente baseados em armazenamento em fita serão listados e poderão ser selecionados como destino de um plano do UDP. Aqui no painel de detalhes na direita é possível ver maiores informações sobre o conteúdo desses robôs de fita ou desses drives e de cada um de seus slots. Caso você queira ver isso em mais detalhes, também é possível clicar sobre o nome do grupo de dispositivos que foi configurado lá no Arcserve Backup e ele será expandido para que você veja maiores informações, podendo inclusive ver detalhes sobre cada fita presente dentro desse robô ou desse drive. Você também tem informações como, por exemplo, qual que é o Media Pool, a que essa fita está associada, se ela está no Save Set desse Media Pool ou no Scratch Set, e se ela estiver no Save Set, quando essa fita será expirada e estará pronta para ser utilizada novamente. O que é uma informação bastante interessante
que até pelo próprio ArcServe Backup é difícil de você obter, né? Então aqui no UDP isso foi deixado de forma simples de ser acessado, né, para que você tenha uma maior visibilidade. Feita essa configuração, você pode, a partir dos planos do ArcServe UDP, adicionar a tarefa de cópia para fita. Então, modificando qualquer plano pré-existente do UDP ou criando um novo plano, seja ele para backup de Windows, de Linux ou de máquinas virtuais, você consegue adicionar como uma segunda tarefa desse plano, né, seguinte à tarefa de backup, uma tarefa de cópia para a fita, né, usando a opção Add a Task e selecionando a tarefa Copy to Tape. A tarefa de cópia para fita, ela permite enviar apenas os backups diários, semanais ou mensais. Não é possível enviar, por exemplo, backups do tipo custom que você tenha agendado na tarefa 1, né, na tarefa de backup em disco. Outro ponto importante é que caso você queira ter a recuperação granular dos dados do UDP a partir da fita, você precisa ativar a geração do catálogo de file system lá na tarefa de backup, que é justamente o que ele está alertando aqui nesse momento. Ele detectou que as minhas tarefas de backup diárias não estão configuradas para gerar o catálogo de file system. Para eliminar esse alerta, basta retornar à tarefa 1 e na guia Schedule ativar a geração do catálogo para os backups diários. E aí, se você retornar a tarefa de cópia para fita, aquele alerta ele não será mais exibido. Se você quiser migrar backups semanais e mensais para fita, você precisa programar esses tipos de backup na tarefa 1, que é a tarefa de backup em disco. Após selecionar quais pontos de recuperação serão copiados, você vai definir quem será o destino, ou seja, quem será o servidor do ArcServe Backup responsável por essa migração e qual será o dispositivo, o grupo de dispositivos, na verdade, que será utilizado como destino dessa cópia. Aqui também é possível ativar opções como a multiplexação, para paralelizar o envio de múltiplos nós protegidos pelo ArcServe UDP para o dispositivo em fita, de forma que você tenha uma performance maior. Aqui vale uma ressalva, tá? Apenas ative essa opção caso você tenha dimensionado muito bem o data store do seu RPS lá do ArcServe UDP, tenha seguido o nosso white paper com as melhores práticas de tipos de disco, de tipo de rede, de tipo de conectividade, para que você tenha um ganho de performance ao ativar a multiplexação. Caso o seu data store lá no RPS não esteja bem dimensionado, você esteja usando discos ali lentos, não seguindo as melhores práticas da ArcServe, muito provavelmente ativar a multiplexação ao invés de ajudar vai comprometer a performance dessa cópia para fita. Então utilize com cautela. Se você quiser criptografar os backups na fita, basta ativar essa opção e fornecer uma senha para essa criptografia. Lembrando que se você perder essa senha, essas fitas serão inutilizáveis e você não poderá nunca mais acessar o backup que está dentro delas. Então, caso opte por fazer a criptografia, documente muito bem a senha que você determinou. E caso você ative a criptografia, automaticamente o ArcServe UDP irá solicitar ao ArcServe Backup que não utilize a compressão do hardware e sim a compressão via software. Porque uma vez que os dados estão criptografados, a compressão do hardware, por exemplo, de um dispositivo LTO, ela perde muito a sua eficácia. Então, nesse caso, é melhor você realizar a compressão via software. Caso você não use criptografia,
O ideal é você não usar também a compressão de software e sim manter a compressão do hardware, porque aí nesse caso ela vai ser superior. Em Schedule, você vai determinar qual que vai ser o horário em que vai ocorrer essa migração para fita. Por padrão, ela vai ocorrer logo após o término do backup em disco. Então, se você tiver vários servidores dentro de um mesmo plano, cada servidor que terminar o seu backup em disco, poucos minutos depois vai ter a cópia daquele backup iniciada para a fita. E aí, conforme outros servidores forem concluindo seus backups, esses dados são adicionados dinamicamente na tarefa do ArcServe Backup para que eles sejam copiados também para a fita. Caso você não queira trabalhar dessa forma, você queira que os backups para a fita, a cópia dos dados do disco para a fita, inicie num horário específico, apenas dentro de uma janela, você pode adicionar uma programação aqui para a tarefa de cópia para a fita, e aí essa tarefa apenas será executada dentro da janela que você especificar. Além da programação, você determinará aqui também em Schedule qual é a retenção que você deseja na fita. Para isso, o ArcServe UDP usa o conceito dos Media Pools do ArcServe Backup para criar uma proteção lógica para esses dispositivos de fita, de forma que caso aquele cartucho permaneça, por exemplo, dentro da library e esteja ali montado, mesmo se outro backup precisar de uma fita para ser executado, se aquele cartucho ainda estiver protegido pela retenção que você especificar, ele não será utilizado. Então, para isso, você tem que determinar um nome para o Media Pool que será usado. Tá? Se você tiver já configurado alguma outra tarefa do UDP de cópia para fita, os nomes dos Media Pools criados por essas outras tarefas serão listados aqui. Então, você pode consolidar o backup de mais de um plano dentro de um mesmo conjunto de fitas. Isso é possível e é suportado. Você não tem como selecionar qualquer Media Pool que tenha sido criado pelo ArcServe Backup diretamente. Tá? Aqui só serão listados os Media Pools criados pelo ArcServe UDP. E se você criar um novo Media Pool para essa tarefa, haverá uma separação lógica entre as fitas desse plano e as fitas dos demais planos. Então, vou criar um novo Media Pool AD e é possível definir a retenção de cada um dos tipos de backup dentro das fitas. Aqui embaixo existe uma opção referente à forma como o ArcServe Backup irá consolidar essas fitas durante essa cópia. O padrão é separar os backups em diferentes fitas, ou seja, você tem lá os backups diários de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada um desses backups vai para uma fita diferente. Se você quiser mudar esse comportamento, você pode usar a opção chamada Append, onde os backups dos diferentes dias, eles serão consolidados no menor número de fitas possível. Porém, use com cautela essa opção, especialmente se você estiver migrando backups semanais e mensais. Se você ativar essa opção, você tem lá 5 semanas que você quer reter, por exemplo, dos seus backups semanais, o UDP ele vai gravar essas 5 semanas na mesma fita ou no menor número de fitas possível. Se você quiser reter 12 meses, o UDP vai gravar os 12 backups mensais dentro da mesma fita. Então, use com cautela essa opção. Geralmente, o mais recomendado em termos de boas práticas, até para você minimizar o impacto de perder uma fita ou de uma fita apresentar problemas, é você separar esses backups em diferentes fitas. Na guia Advanced, você tem opções
para ejetar a fita após o término da migração, fazer a verificação dos cabeçalhos, de cada arquivo dentro da fita para garantir que eles estão legíveis e que eles estão íntegros. E você também pode agendar scripts para serem executados antes e depois da tarefa de cópia para fita. É possível também habilitar alertas de e-mail gerados pelo UDP sobre as tarefas de cópia para fita que estão ocorrendo lá no ArcServe Backup. Feita essa configuração, basta salvar esse plano e aí automaticamente o ArcServe UDP irá criar lá no ArcServe Backup uma nova tarefa referente a esse plano como vocês podem ver aqui. O UDP criou uma tarefa aqui referente ao plano backup do Active Directory. Essa tarefa ela não tem um horário agendado, ela vai ser iniciada sempre pelo ArcServe UDP. Então, o ArcServe UDP que dá o comando para essa tarefa ser iniciada. E você também não consegue modificar essa tarefa por aqui. Ela fica bloqueada. Se você observar aqui embaixo nos detalhes do job, a origem que está selecionada é o DC01, que é o servidor que faz parte daquele meu plano. Se você tiver um plano que tem mais de um servidor, mais de um nó selecionados, ele irá exibir todos os nós que estão selecionados aqui embaixo nos detalhes desse plano. Porém, apenas conforme esses nós concluírem seus backups em disco, é que o backup deles para a fita vai efetivamente ser iniciado sob demanda pelo UDP. Então, para a gente poder visualizar esse processo ocorrendo, eu vou modificar o agendamento desse meu plano. Para as 10 da manhã aqui. Daqui a pouco vocês vão poder observar essa tarefa de cópia para fita sendo iniciada. Enquanto nós aguardamos, um ponto que vale a pena ressaltar é que agora, para os planos de backup de ambientes Linux da versão 6 do ArcServe UDP, também é possível configurar essa tarefa de cópia para fita, o que na versão 5 não era possível. Isso ocorre porque agora, na versão 6, os backups do Linux também vão para o RPS. Também utilizam como destino um Data Store do RPS do ArcServe UDP, permitindo que ocorra essa integração. Se você tiver uma tarefa de backup de Linux que continue usando um destino em um diretório compartilhado ou em um disco local, como acontecia na versão 5, aí nesse caso a tarefa de cópia para fita não será suportada. Para que ela seja possível, é obrigatório que o destino dos backups do Linux seja o RPS do UDP. Bom, enquanto aguardamos essa tarefa iniciar, aquela tarefa de cópia do Data Store completo para a fita ela foi concluída. Então, se você em um determinado momento tiver um desastre desse seu RPS, precisar fazer uma recuperação a partir da fita, o que você vai ter que fazer é usando a opção de Restore do ArcServe Backup, acessível ou pelo menu Quick Start ou pelo painel de navegação abaixo de Protection e Recovery.
E aí você vai localizar o nó, que é o seu RPS, no meu caso aqui se chama Manager, e você vai selecionar aqueles 4 diretórios do Data Store do UDP para serem restaurados. Aí você vai especificar qualquer destino em disco nesse servidor. Mas eu poderia especificar uma pasta aqui, por exemplo, Data Store Restore. E nas opções globais, em Destination, você vai selecionar a opção Create Directories from the Base. Caso contrário, o que o Arcserve Backup vai fazer por padrão é mesclar esses 4 diretórios dentro de um diretório só, né, jogando todos os arquivos e os dados ali no destino, né, que geralmente não é o que você necessita. No caso, por exemplo, da recuperação do UDP, isso vai causar problemas. Então, selecionando a opção Create Directories from the Base, ele vai criar os 4 diretórios ali, Data Store Folder, Data Destination, Index Destination e Hash Destination. E aí, ao submeter essa tarefa, ele vai restaurar esses dados para o meu disco. Tá? No meu caso aqui do laboratório, esse backup, essa restauração vai falhar porque a fita é apenas um simulador, ela não escreve os dados em nenhum local. Mas aí, uma vez que esses dados estejam restaurados no disco, o passo seguinte é você vir ao console do Arcserve UDP, abaixo de Recovery Point Servers, selecionar qualquer RPS existente e usar a opção Import Data Store. E aí, a partir dessa opção, no campo Backup Destination Folder, você vai abrir a pasta referente ali ao Backup Destination Folder ou Data Store Folder, que é o novo nome, que foi restaurada a partir da fita, e o Arcserve UDP automaticamente vai obter e trazer para você as configurações desse Data Store. Você pode também precisar ajustar os caminhos dos outros diretórios, caso ele tenha sido alterado, e aí você vai selecionar cada um deles de acordo com o restore que você fez da fita, e aí automaticamente o Arcserve UDP irá reconhecer esse Data Store que foi restaurado a partir da fita, e somente então você poderia ter uma recuperação granular dos dados que estão lá dentro. Tá? Já para o processo de Light Integration, que é esse backup que é feito de forma integrada aqui pelo Arcserve UDP, então, por exemplo, eu tenho aqui uma tarefa que já concluiu essa tarefa de cópia para a fita anteriormente, e aí nesse caso, o restore aqui pelo Arcserve Backup, usando um dispositivo de fita, ele me dá a granularidade do conteúdo dessa máquina direto a partir da fita. Então eu consigo ver a partir dessa seção que é proveniente lá do Arcserve UDP, eu consigo ver arquivos, eu consigo ver uma base SQL, uma base Exchange e fazer a recuperação granular desses dados direto para a fita. Eu só não tenho a recuperação granular no caso de nós Linux, sejam eles físicos ou virtuais. Aí no caso dos nós Linux, a única opção de recuperação que eu tenho é o chamado UDP Agent Raw Session. O que é isso? Ele pega essa sessão gerada pelo Arcserve UDP e ele restaura essa sessão inteira, para uma pasta, para um diretório em disco que você especificar, e depois você consegue usar o UDP para acessar esses dados e fazer a recuperação de seu conteúdo, ou, no caso de máquinas virtuais, ou até mesmo de servidores físicos, onde você queira fazer um bare metal recovery ou uma recuperação do servidor completo, você também tem a opção de voltar esse agent
RAW Session para uma área em disco e então executar esses procedimentos. A parte mais legal da integração é que quando ocorre a cópia para fita, né, a partir do plano que foi configurado no ArcServe UDP, você consegue monitorar esse envio através da aba de Jobs do ArcServe UDP. Então aparecem aqui as tarefas de cópia para fita. Você consegue ver o progresso, você consegue ver o throughput, taxa de transferência, consegue ver qual dispositivo está sendo utilizado e você também consegue monitorar os logs dessa tarefa a partir aqui do console unificado do ArcServe UDP. Outro ponto que foi aprimorado agora nessa nova versão das nossas ferramentas é a nomenclatura das fitas. Então, o UDP ele cria um rótulo bem específico de acordo lá com o nome do Media Pool, o tipo de backup e a data, né, para facilitar justamente a localização dessas fitas quando você precisar fazer uma recuperação. Então eu agradeço a todos pela participação no nosso webcast, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como é de praxe, esse webcast foi gravado, ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, então se você perdeu alguma parte, quiser rever esse conteúdo, ele estará disponível para você poder acompanhar. Eu agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos e será um prazer tê-los nos nossos próximos webcasts. Obrigado e até a próxima.